tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Andrade e hoje eu vou passar 5 exercícios para trabalharmos em pessoas que têm lombalgias. Você tem paciente desse no Pilates, né? Eu aposto que sim, porque eu tenho vários. E nós vamos utilizar o reformer e a prancha de salto, tá bom? A gente geralmente tem um pouco de dificuldade de usar ela, né? E acha que ela só serve para salto, mas esses exercícios não tem nada a ver com salto, eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá? Primeiro exercício, então, nós vamos estar de frente para prancha, tá? Posicionados com os pés nas ombreiras, tronco esticado, coluna reta, joelhos afastados. Nós vamos começar mobilizando a nossa coluna pela cervical, arredondando o nosso tronco, começar a empurrar a prancha, fazendo uma extensão lombar e depois trazendo o quadril para dentro, fazendo uma flexão lombar, desenrolando as costas lá para cima. Então arredondou, vai descendo a coluna, desceu a lombar, como se fosse uma grande espreguiçada aqui. Volta pelo quadril, fazendo força nos glúteos, desenrolando e olhando para frente. Arredondou para descer. No final, a gente estende a lombar. Arredondou para subir. No final, a gente estende novamente. Vamos fazer aqui 5 vezes, 5, 6 vezes. Mas vocês podem fazer aí até 8, 10 vezes, tá? 8, 10 execuções. Utilizando a base desse exercício, nós vamos fazer também uma rotação de tronco. Afinal, a rotação é super importante, né? E acaba sendo um dos primeiros movimentos a ficar limitado quem tem lombalgia. Então, nós vamos utilizar a flexão de tronco. Quando formos fazer extensão, olha por baixo do braço, uma mão sai e a gente rodou, ok? Cuidado aqui no movimento do quadril, tá? O quadril tem que estar nessa posição. Retorno, apoiei minha outra mão, começo a enrolar pela cervical, uma mão já sai, faço extensão, rodei para o outro lado. Começa pelo quadril para voltar. Então, vai reparando que o movimento de mobilidade do meu tronco é executado da mesma maneira, enrolando no começo e estendendo no final. Porém, agora nós acrescentamos o movimento de rotação de tronco. 3 vezes, 3 a 5 vezes de cada lado, tá bom? A gente tem que pensar que aqui também tem um pouco de apoio na mão, né, o tempo inteiro. Então, se você quiser orientar entre um exercício e outro, fazer uma mobilidade de punhos, um alongamento mais ativo, sabe? Você pode fazer também, pedir para o seu paciente. Belezinha? Então, vamos lá. O terceiro exercício, então, para a lombalgia, nós já vamos trabalhar com um pouco mais de resistência para a parte abdominal. O trabalho abdominal precisa ser feito. Claro que nós não vamos intensificá-lo como se fosse a parte mais importante como era antigamente, né? Nós precisamos contrair esse core, mas nós precisamos de uma musculatura abdominal, principalmente a mais interna, a mais profunda, que é a do transverso, um pouco mais estável, beleza? E isso vai ajudar muito porque vocês vão ver as compensações. Então nós vamos nos posicionar da mesma maneira. Nós vamos primeiro fazer agora o empurrar do carrinho, tá? E aí o reformer vai para trás. E a nossa coluna fica estável. Repare que o movimento vai acontecendo no meu ombro, tá? Então olha o ângulo entre a minha axila, tá? O ângulo da minha axila, entre o meu tronco e o meu braço. É ele que vai aumentar. Então é ele que executa a maior parte do movimento. E o do meu joelho também vai aumentar, porque eu estou praticamente um ângulo de 90 graus aqui. Então, como o meu corpo foi para frente, esse ângulo também aumenta. A ideia é você estender até onde você consegue. Eu vou mais do que eu aguento, ó. Então, meu tronco, meu abdômen já começa a tremer, porque é além da força que eu tenho. Então, a ideia é ir pedindo para o seu paciente encontrar o limite dele. Às vezes ele até consegue mais, mas ele vai fazer isso aqui, ó. Isso não é para acontecer, é uma compensação, tá? Ou ele vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Compensa tudo na extensão lombar ou fazendo flexão de coluna. Então ele foi lá para frente, mas foi quase o exercício anterior, de tanta flexão de quadril e coluna que ele fez. Então vamos à execução certa? Empurrou o braço, respirou fundo, ativa a musculatura abdominal, afasta uma escápula da outra e retorna deslizando.
Inspirou, expirou, contrai o abdômen, estende os braços, afasta o ombro da orelha e estabiliza a escápula. Força nos glúteos, para não deixar a coluna cair. Estabiliza a coluna e retorna. 3. Respirando fundo, estende, alcança e retorna. 4. Aqui eu vou fazer só 5, tá? Mas vocês podem fazer entre 5 e 8 vezes também. Beleza. Tem minha voz com trêmula, né? Tudo bem? Lembrando de dar uma descansada no joelho, fazer um movimento de punho no meio. Nosso próximo exercício vai trabalhar também rotação de tronco. A primeira rotação que a gente trabalhou foi mais com flexão de tronco. E geralmente a flexão é mais confortável em pessoas que têm lombalgia. Mas com o avançar dos exercícios, nós precisamos trabalhar a extensão, porque na final a gente tem flexão o tempo inteiro, né? A gente trabalha, estuda, come. Então nós precisamos desse estímulo de extensão. Como a rotação vai funcionar o seguinte: a mesma posição. Tá vendo como nós podemos explorar muito essa prancha, né? Nós vamos pôr uma mão aqui na testa, apenas por, não é mandinga não, tá? Apenas por ficar mais fácil de você saber onde eu montar. O cotovelo vai ficar aberto, poderia ser na nuca também. O cotovelo vai ficar aberto, olhando para frente, crescendo as costas. O movimento de rotação é esse, ó. Rodei o tronco e retornei. Certo? Ah, só um detalhe, nesse aqui os pés não precisam estar na ombreiras. Eu vou ficar um pouquinho mais pra frente, senão não vai dar pra executar. Deixa eu começar desse lado. Então, eu estendi minhas costas. A mão na nuca aqui, ela pode até fazer um suporte para a cervical. Abre o cotovelo esquerdo, vou empurrar o carrinho com a direita. Empurrei com a direita, fiz a rotação de tronco. Voltei da rotação, voltei da extensão de cotovelo. Estendi o cotovelo, rodei meu tronco, estabilizei minha coluna e retornei. Por que eu falo estabilizar? Porque senão, ó, o quadril vai lá para trás, ou a gente flexiona o tronco, enfim, você vai ver inúmeras compensações. Força no abdômen, estabiliza esse quadril, gira o tronco e retorna. Vamos do outro lado? Cresceu as costas, abriu o cotovelo, empurrou para a esquerda, girou para a direita. Voltou da rotação, voltou da extensão de cotovelo. Estende, gira, olha lá para trás, retorna e voltou no meio. Só mais uma vez. Retornou e voltou no meio. Vocês vão ver que nós vamos trabalhar bastante centralização desses exercícios, tá? Então é importante que esse paciente saiba estabilizar, certo? E por último, um dos que eu mais gosto, é usar a prancha de mão para a gente fazer uma inclinação. Afinal, até agora a gente flexionou, estendeu e rotacionou, né? Vamos trabalhar um pouco de inclinação também na nossa coluna. Então, nós vamos ficar ajoelhados novamente. Vamos estender o braço, alongar a lateral do tronco, voltar com as duas mãos na prancha de molas e voltar para frente. Abri meu braço, empurrei o carrinho, alonguei a lateral do tronco, posicionei minha mão na barra, voltei em rotação. Abri a rotação, empurrei, torci minha coluna na lateral, voltei minha mão na barra, cresci as costas. Beleza? Muito importante a gente pensar nas inclinações, porque são movimentos funcionais que muitas vezes a gente não faz. E também, muitas vezes, eles estão ligados, os movimentos rotacionais, os movimentos de inclinação, estão associados aos movimentos de rotação. Então, quando eu vou pegar, por exemplo, algo no banco de trás do carro, eu faço a rotação, mas eu também faço a inclinação. E nós precisamos treinar isso para o nosso paciente. Belezinha? E espero que vocês tenham gostado. Me fala qual desses exercícios vocês mais gostaram e qual vocês vão colocar em prática. Até a próxima, gente!